Olá! Hoje nós estamos fazendo um trabalho em rendado e o acabamento vai sair junto. Eu tenho essa parte, é a parte da frente. Eu tenho nas costas 140 pontos, mas por causa desse acabamento eu tenho que colocar um pouco mais de pontos. Então eu coloquei 80, metade de 140, metade das costas seria 70. Eu acrescentei mais 10 pontos para sair já o acabamento pronto. Só que ele não vai sair assim, liso. Nós vamos ter que fazer uma quantia de carreiras e depois arrematar. Para isso, eu preciso que as agulhas estejam sem serem selecionadas, sem serem transportadas. Como o trabalho aqui é rendado, a cada vez que o carro passa e chama, seleciona as agulhas para cima, eu tenho que baixar. As últimas 10 agulhas eu vou fazer isso. O restante do trabalho vai ser rendado normal. Se fosse um outro trabalho que o carro de trabalho selecionasse, também eu teria que baixar as agulhas, porque senão ela vai me dar uma falha no meu acabamento. Então, eu vou seguindo, tecendo em rendado, uma quantia maior de carreiras, para depois mostrar como é que é feito o acabamento. Aqui eu cheguei em 102 carreiras e vou mostrar o início aqui. Eu poderia terminar a minha frente até a altura do decote para depois fazer esse acabamento frontal. Na máquina, remalhador na mão, na máquina, aquelas 10 agulhas que ficaram sempre sendo baixadas, caso fossem selecionadas, vão ser o meu acabamento. Então, deixo 2 agulhas no lado da abertura, né? No lado do acabamento mesmo, 2 agulhas sem mexer. Pego a terceira e desmancho ela até embaixo. Quando a gente quer, ela não desmancha, né? Se tivesse caído o ponto, ela desmanchava facilmente. Aqui eu fiz uma barra dupla, mas não fechei a barra. A barra vai ser costurada depois do trabalho todo pronto. Então, eu chego desmanchando até a altura da marcação em regulagem mais alta que foi feita aqui embaixo. Pego o ponto pelo avesso, pego o ponto no remalhador, a lombadinha do remalhador virada para a máquina e a palheta virada para mim. Passo o ponto para depois da palheta e enlaço 2 carreiras dessas que nós desmanchamos. Uma fica dentro da palheta
e a outra fica para baixo da palheta junto com o ponto. E eu refaço. Novamente, passo, o remalhador pega duas carreiras, a palheta passa para cima da primeira carreira, enlaça a segunda e eu puxo. Novamente, duas carreiras, uma pega e faz um ponto. E assim eu vou fazendo todo o meu acabamento. De duas em duas carreiras, sendo pega, uma delas é trabalhada, tramada, e a outra forma como se fosse um ponto que não trabalhou. Formando o acabamento na lateral. Novamente, chego com o ponto, coloco ele na agulha. Pego, pulo uma, nós fizemos esse ponto aqui. Pulo uma agulha, solto. Opa! Aqui que ele quis sair de novo. Solto a próxima. Pulo uma, solto a próxima, até embaixo, desmancho e refaço. Se eu tivesse usado aqui embaixo uma barrinha, feita na frontura, por exemplo, um sim, um não, eu não desfaria ela, eu chegaria até a barrinha para pegar o ponto. E sigo fazendo a mesma coisa com essa agulha que foi desmanchada, com esse ponto que foi desmanchado. Enlaço duas, pego uma. Enlaço duas, pego uma. Chegando em cima, deixo o ponto na agulha. Pulo mais uma, descarto, refaço. Eu vou fazer isso na terceira, na quinta, na sétima e na nona agulha. Então, ele vai me dar um acabamento largo. Poderia fazer mais se eu quisesse. Menos eu acho que não, porque ela vai dando um certo encolhimento aqui. Então, eu vou fazer isso e mostro até essa parte como ficou.
Então, fiz as 4 agulhas, deixo as 2 primeiras sem mexer. Dispenso a primeira, a terceira, a quinta, a sétima e a 9ª agulhas. Uma por vez eu refaço sempre usando 2 carreiras, uma em laço e a outra fica junto com o ponto. Ela fica sem trabalhar. Isso me garante que o acabamento frontal não enrole, porque um tecido comum, um tecido normal, ele enrolaria. Se eu fizesse todas as agulhas refazendo como fosse um canelado, ele também enrola. Então, fazendo assim, dessa forma, deixando uma agulha, uma carreira sem trabalhar, como se fosse um ponto recolhido ou um ponto em suspenso, ele não enrola. Com 4 agulhas que nós refizemos, está um bom tamanho de acabamento. Eu poderia fazer mais. Eu poderia fazer várias agulhas, só que deixando desde o início que elas não trabalhem. Porque se eu soltar uma agulha agora aqui, um ponto, desses que foram transportados e que levaram um segundo ponto do transportado, ele vai acabar desmanchando o meu desenho, fazendo uma meleca aqui, que Deus o livre, né? Então, se eu já planejei deixar 10 agulhas sem trabalhar desde o início, eu consigo refazer os pontos dessa forma. Essa é a maneira dele ficar no lado avesso. No lado direito, deixa eu colocar alguma coisa clara aqui para perceber melhor. No lado direito, os pontos que formam o nosso acabamento frontal. Essa é uma das maneiras que existem de fazer o acabamento junto com a máquina, junto com o trabalho na máquina, sem fazer ele depois. A barra, depois que eu tiro o trabalho da máquina, eu costuro na lateral aqui na frente, né, em ponto invisível, e ela costurada por dentro, e o acabamento por fora que vem desde a primeira agulha, primeira carreira aqui é a carreira de marcação. Fica muito bonito. A questão aqui é a seguinte. Essa vai ser em decote redondo. Então, eu vou seguindo, faço a cava, chego no decote, solto a agulha novamente e refaço. Solto a agulha novamente e refaço. Essas 4 que estão sendo trabalhadas depois. Decote redondo, sem problema. Decote em V, caso precise fazer em decote em V, essas 10 agulhas que nós deixamos sem trabalhar, sem fazer o rendado ou qualquer outro desenho, eu deveria deixar também sem trabalhar. Para fazer o decote em V, eu vou diminuindo depois das 10 agulhas. Então, com um transportador grande ou com um transportador pequeno, eu faria a diminuição, digamos, nessa agulha e transportaria as 10 que ficaram sem trabalhar, sem qualquer tipo de trabalho, eu transportaria elas para o lado. Na hora que eu desmancho o ponto lá em cima, que eu estou terminando o decote em V, eu desmancho o ponto e ele vai ter a mesma coisa que nós fizemos aqui. Ele vai ter que ser refeito. Se eu fizer a diminuição depois das 10 agulhas. Se eu fizer durante essas 10 agulhas, você não tem como fazer o desmanche. Certo? Então, decote redondo, sem problema. Decote em V, lembrando que as diminuições do decote são feitas depois das agulhas que nós deixamos para o acabamento. Ok? Essa é a nossa dica por hoje. O ponto que nós estamos fazendo é um ponto rendado, mas cuja cartela também pode ser feita em ponto recolhido, ou ponto alto relevo.
É a cartela número 7. Ele dá um quadradinho furadinho dos lados, embaixo e em cima, e dentro um losango com um furinho no meio. É uma cartela muito bonita. Eu vou deixar no final do vídeo a cartela parada para poder copiar, quem queira copiar. Essa veio com a máquina, mas algumas máquinas não têm. Então, quem quiser copiar, é uma cartela muito bonitinha, muito versátil. Também dá para fazer da seguinte forma. Faço uma receita, furadinho em cima, furadinho embaixo, faço uma receita e uma quantia de carreiras lisas, sem desenho, sem rendado, apenas com o trabalho de máquina. Ele também fica bonito. Outra opção, cada vez que seleciona esse quadradinho, ele vai ser sempre, a delimitação dele vão ser esses furinhos aqui. Se eu quiser menos furado, menos vazado, uma receita fica seguindo reto, fazendo. A outra, todas as agulhas que subirem, eu abaixo. Uma fica trabalhando, outra eu abaixo. É uma variação também. Ele é bastante versátil. O único porém desse ponto é que ele dá uma ilusão de ótica. Ele entorta a malha, porque o carro L sempre vem, seleciona e volta transportando. Então, ele vai acabando por entortar um pouco a malha. Mas ela descansando e você dando um vapor, vaporizando ela e deixando ela descansar, esfriando, né? Depois que passa o vapor, ela volta à posição normal de trabalho. Ok? Bom trabalho!